noite, querido aluno, querida aluna do canal Educação. Meu abraço a você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje, 5 de outubro de 2022. Ontem foi dia de São Francisco de Assis. Santo maravilhoso, padroeiro da natureza, dos animais. E hoje é dia de São Benedito, o santo preto. Aqui em Teresina, tem a igreja de São Benedito. E lá no alto, na torre da igreja, tem a imagem de São Benedito. Salve, Francisco! Salve, grande Bené! Quero cumprimentar o nosso diretor de imagens, o Tiago, flamenguista convicto. Brincadeira, o Tiago é corintiano. Cumprimentar os nossos intérpretes, o Francisco e a Ruth. A Ruth é a comandante aqui da equipe de intérpretes. Então, bora lá? Venham comigo. Aula de Sociologia, olha a temática de hoje. Olhai bem. As instituições sociais e a pandemia. Bora lá? Bora lá? Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Quais são as instituições sociais? Quais são? Estado, igreja, família, escola, empresas, cientistas. A questão é, como é que eles enfrentaram a pandemia? Como foi? Como foi que o Estado brasileiro enfrentou a pandemia? E as igrejas? E os médicos? Vamos lá. Gente, as instituições sociais são criações humanas para que haja na sociedade integração social, ok? Para que as instituições sociais evitem o caos. As instituições sociais servem como mediadoras entre a vida individual e a vida privada. Então, as instituições elas orientam, elas dão segurança aos indivíduos. Ok? Então, elas são importantes
Qual foi o papel das instituições sociais na pandemia? Então, instituições sociais versus pandemia. Eu disse a vocês que as instituições sociais dão segurança aos indivíduos. Evitam o caos, orientam, apoiam. E a nossa pandemia foi a pandemia de um vírus, o coronavírus. Jacques Derrida, filósofo francês, ele disse que o vírus é o outro. Aqui em Teresina, nós temos a presença de indígenas venezuelanos. Gente, como eles são mal vistos. O vírus é o outro. É aquele de quem eu não gosto. Por isso me afasto. Vocês sabiam que no final do século XV, no final do século XV, os ingleses chamavam a sífilis de doença francesa? Os ingleses achavam que os franceses tinham trazido a sífilis. Por sua vez, os franceses diziam que a sífilis era um mal napolitano, italiano. Era um culpando o outro. Os ingleses diziam que o culpado eram os franceses diziam que eram os italianos, e os italianos, que vinham da América, diziam que a sífilis foi trazida pelos colonizadores, que tinham se infectado com os indígenas. Gente, o que eu estou dizendo a vocês é que esse medo do outro, esse fechamento, leva-nos a ter posturas de preconceito. É isso que eu estou dizendo para vocês. Como foi a gestão política da pandemia? Vamos focar no Brasil. Tivemos uma gestão política da pandemia, da epidemia, do coronavírus. Os nossos corpos, como é que eles são fabricados? Como é que nós, cada um de nós, é moldado? Quando você diz eu, este eu que você diz, trata-se de quê? Gente, a Europa expulsando imigrantes. Conflitos no planeta Terra. Aí chega a pandemia.
Será que estamos hoje diante de uma somatopolítica? Professor, a aula está difícil. Tá não. Somatopolítica é a gestão do corpo. Será que os governos passarão a nos dizer o que temos que vestir, a distância que temos que ficar um do outro? A pandemia, ela revelou muita coisa. Ela revelou muita coisa. Vocês sabiam? A pandemia, olha os termos que nós aprendemos na pandemia. Imunidade. A palavra imunidade, ela tem a mesma origem da palavra comunidade. Mesma origem. Mesma origem. Ó, aqui, ó, mostrar para vocês. Ó, muni. Muni. Vem de munus, em latim. Certo? Presta atenção. A palavra imunidade vem de munus. A palavra comunidade vem de munus. Comunidade é um conceito político. Imunidade é um conceito médico. O munus era o tributo, o imposto que alguém tinha que pagar para viver ou fazer parte da comunidade. A comunidade é cum munus, ou seja, obrigação comuns. Quem vive em comunidade tem obrigação com o outro. Ora, a palavra munus não quer dizer obrigação? Quem vive em comunidade tem obrigação com os outros. Tá? Gente, a gente vai alternar questões de Covid. Tá? Com questões com os conceitos. Beleza? Vamos lá então? Vamos fazer logo esse outro slide aqui. O substantivo imunitas, de onde vem imunidade, é derivado da negação do munus. Comunidade quer dizer com munus. Munus é obrigação. Imunidade esse in aqui de imunidade quer dizer não. Quer dizer sem munus. Sem obrigação. Gente, olha, na lei romana, a imunitas, a imunidade, era
uma dispensa, um privilégio que exonerava alguém dos direitos comuns a todos. Aquele que foi exonerado estava imune. Ah, eu tenho o privilégio de não votar. Estou imune. Ok? Presta atenção. Presta atenção. Toda biopolítica, o que é a biopolítica? É a gestão da vida. Toda biopolítica, ela é imunológica. Ela supõe uma definição de comunidade e aqueles que a comunidade considera perigosos e que serão excluídos em um ato de proteção imunológica. Presta atenção. Eu só não estou entendendo nada. O que eu vou escrever agora vai cair a ficha. Há muitos séculos, os seres humanos se protegem, ou seja, imunidade, excluindo outros seres humanos. Lembram da AIDS? Quando a AIDS surgiu, década de 80, fez-se o quê? Excluiu-se a comunidade gay. Todo gay passou a ser perigoso. Demune. Todo gay passou a ser visto como um contágio em potencial. Gente, o José, o João, o Antônio, a Maria, eles formam comunidade. Aí aquele que é diferente, que é negro, que é indígena, que é estrangeiro, tornam-se perigosos, portadores de doença. Então não podem entrar aqui, nesta comunidade. Isso se chama o quê? Biopolítica. A gestão da vida, que é feita pelos governos e pelas empresas. Tá? A história do homem é a história da exclusão de quem é diferente. Os europeus, que dominaram o mundo todo, que durante crises econômicas migraram, alemães, italianos vieram para o Brasil, ingleses foram para a Austrália. Esses mesmos europeus
fecham a Europa. Ok? Beleza? Então, este é um paradoxo da biopolítica. Todo ato de proteção implica a imunização da comunidade. A comunidade se dará autoridade para sacrificar outras vidas. Nazistas fizeram isso em relação aos judeus. Gente de bem, cristã, cidadã, faz isto em relação a gays, a pessoas diferentes. Vocês olharem direitinho a história da humanidade, é a história de pessoas que pertencem ao mesmo grupo, portanto, comunidade, que se protege com medo dos outros. Para os nazistas, os judeus eram doentes, feios, inferiores. E, para que a comunidade nazista sobrevivesse, seria necessário matar os judeus. Aqui em Teresina tem os venezuelanos. Se alguns teresinenses pudessem, matariam os venezuelanos. Porque eles são diferentes. Eles são indígenas. Eles são pobres. Eles são feios. Eles são sujos. Eles não são assim, de acordo com esta visão. Gente, o vírus, ele atua à nossa imagem e semelhança. Ele reproduz as formas dominantes. Vocês estão entendendo? Porque nós vivemos hoje uma necropolítica, a política da morte. Vivemos a necropolítica, a política da morte. Deixa morrer, eu não sou coveiro, morre à vontade. E a biopolítica. A gestão da vida. Ok? Bom, agora vamos fazer algumas questões, né? Porque os nossos... Vamos fazer esta questão aqui, ela é grande, mas é boa. Vamos lá? 4 minutos, vou e volto.
Ok, estamos de volta. Olha que questão legal. Laboratório brasileiro cria análise de suscetibilidade genética à Covid, com a intenção de ajudar a diminuir o mistério sobre as causas que levam algumas pessoas a não serem infectadas pelo novo coronavírus. O laboratório Genera, o primeiro no Brasil que realiza testes domésticos de ancestralidade por meio do DNA, incluiu no painel virtual, onde os clientes verificam seus indicadores genéticos, um marcador para suscetibilidade de uma pessoa ao coronavírus. Ou seja, aquelas pessoas mais sensíveis. Suscetibilidade quer dizer isso. A respeito do tema, analise as afirmações e marque V ou F. A variabilidade genética da população humana pode ocasionar que o indivíduo seja menos susceptível a uma manifestação mais grave dos sintomas da Covid. Mas continua sendo um agente transmissor, no caso de contrair o vírus. Gente, a alternativa está dizendo o seguinte: a genética da pessoa, ela influencia. Influencia. Se você terá uma doença mais grave ou menos grave. A questão do coronavírus é que, sendo grave ou não grave, você é um agente transmissor. Você pegou o coronavírus, você vai transmitir, mesmo que você não tenha sintomas. Por isso, o uso da máscara. E hoje, os governos já liberaram, né? Eu uso a minha eu estou esperando a OMS liberar, dizer acabou a pandemia. Mas os governos locais, aqui mesmo no Piauí, já foi liberado o uso de máscaras em locais fechados. Então, está correta aquela alternativa. Está correta, certo? Segunda alternativa. Diagnóstico da Covid, através da biologia molecular, pode ser feito utilizando-se SPR, PCR em tempo real. Está errada a alternativa. Porque esse diagnóstico aí, ele não é em tempo real. Ok? Ele não é em tempo real. Ele requer um certo tempo para você ter o resultado. A Covid é uma doença causada pelo coronavírus que apresenta um espectro clínico variando de infecções, correto. Esta está correta. A transmissão da Covid acontece de uma pessoa doente para outra por contato próximo por meio de toque, do aperto de papá, gotícula, espirro, tosse. Correto. 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 Você espirrou na sua mão. Pega na mão de alguém. A pessoa leva a mão à boca. Nem lembra que você pegou na mão dela. Você pode se contaminar. Certo? Então, não há uma única forma de contágio.
pode ser uma superfície, é difícil, pode ser. Os sintomas da Covid variam de um resfriado a uma síndrome gripal com um quadro respiratório agudo. Agudo não quer dizer grave. Ok? Grave é grave. Vai para o hospital. Você vai para o hospital. Pode receber oxigênio. Então, os sintomas da gripe variam desde um resfriado a um sintoma gripal mais agudo, caracterizado por pelo menos 2 dos seguintes sintomas: sensação febril ou febre, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, até uma pneumonia severa. Correto? Correto. A questão da Covid é esta aqui. Que ela pode ser leve, não sintomática, você não tem nada. No entanto, você está transmitindo. E em alguns indivíduos, até indivíduos sadios, ela pode ser. E jovens. Hoje morreu o pai. Um pai de 58 anos, que depois, na CPI da Covid, esse pai perdeu o filho dele, o filho tinha 25 anos. O filho dele não tinha uma doença. Um jovem totalmente saudável, 25 anos. Forte, saudável, pegou Covid. A evolução da doença foi severa. Ele ficou em estado grave, ficou ainda 15 dias entubado e morreu. Triste. Triste. Perdemos aqui a professora Patrícia, 46 anos, saudável. Em consequência, foram muitas as mortes de pessoas novas. Muitas. Letra B, a alternativa correta. Já já a gente faz esta questão. Ok? Gente, a partir do século XIX, a noção de imunidade migrou do direito para o campo médico. Vocês lembram? Lembra o que eu expliquei? Aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui. Bem aqui, ó. Na lei romana, a imunidade era alguém que tinha privilégios. Era alguém que não era obrigado a fazer as coisas que os outros faziam. Então, a palavra imunidade, ela era do campo do direito. Aí, a partir do século XIX, ela passa a ter um significado médico. Presta bem atenção. Presta bem atenção. As democracias liberais e patriarcais europeias do século XIX constroem o ideal do indivíduo moderno não apenas
como agente econômico livre? Qual é o ideal que chegou até nós? O indivíduo masculino, branco, heterossexual, mas também como um corpo imune, radicalmente separado, que não deve nada à comunidade. Certo? Vejam a maneira pela qual a Alemanha nazista caracterizou parte de sua própria população. Gente, os judeus eram alemães. Os judeus, os ciganos, os homossexuais foram classificados como pessoas com deficiência. Corpos que ameaçavam a soberania da comunidade ariana alemã. Vocês estão entendendo? Então, esta imunidade corporal não é apenas um fato biológico, mas ela é construída através de critérios sociais e políticos que levam à exclusão, que levam à vida ou à morte. Olha, a utopia da comunidade, o medo da sífilis, que é uma doença infecciosa, sexualmente infecciosa. Qual é o ideal desse europeu? Corpo branco, burguês, sexualmente confinado na vida conjugal. Então, este indivíduo, ele é o núcleo da reprodução do corpo nacional. É por isso que a prostituta, em todos os países, ela se tornou aquele corpo vivo que condensa, reúne todos os significantes políticos desprezíveis durante a pandemia da sífilis. Durante a pandemia da sífilis, a prostituta. E o que é a prostituta? É uma mulher trabalhadora. É uma mulher negra, racializada. Um corpo fora das normas. Fora das normas domésticas e matrimoniais. Esta mulher prostituta fez da sexualidade a sua forma de vida, de produção e de trabalho. E durante esta pandemia da sífilis, ela foi estigmatizada, acusada de ser o principal vetor de disseminação do vírus. Ora, nós não acusamos os chineses? Os chineses acusam não sei quem acusa os africanos. O vírus é o outro. Beleza? Próxima aula a gente termina. Grande abraço. O tempo foi, passou. Sei que foi um pouco pesado, mas assista assim umas 10 vezes e vai dar certo. Estou brincando, assista atentamente. Um abraço, valeu.